não tem onde reclinar a cabeça. A raposa, no tempo de Cristo, era um símbolo pejorativo de Herodes e de sua família. As pessoas não gostavam de Herodes, era um político detestado. E vocês sabem, quando as pessoas não gostam de um político, eles começam a pôr apelidos nele. Não é assim? Começam a pôr apelidos. O apelido de Herodes era a velha raposa. Herodes era meio judeu, meio idumeu. A família de Herodes não era de puro sangue judeu. Eles eram meio judeus, meio idumeus. Então, quando Jesus disse, as raposas têm os seus covis, as suas cavernas, significa, a família de Herodes tem um lugar em Israel. As aves têm os seus ninhos. Os estrangeiros, os romanos, também têm um lugar de descanso na árvore que é Israel. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, na árvore chamada Israel, os estrangeiros têm um ninho ou um abrigo, mas o Messias não tem. Isso que significa aquela parábola de Jesus. E de novo nós vemos aqui uma árvore. Mas deixe-me agora acrescentar um novo dado à cultura deles. O reino era muito confundido com a pessoa do rei. Porque o rei era o reino e o reino era o rei. Nós que não vivemos numa monarquia temos dificuldade de entender isso. Mas pergunte a um inglês e ele vai lhe explicar que a Inglaterra é a rainha e a rainha é a Inglaterra. Prova disso que o Canadá não tem nenhuma relação política ou financeira com a Inglaterra, com o reino da rainha, mas até hoje você tem lá um simbolismo muito forte da monarquia inglesa no Canadá, a ponto do rosto da rainha estar no dólar canadense. Não é assim? Então nós temos, quem vive sob uma monarquia faz muito esta confluência. O rei é o reino é o rei. E o rei Nabucodonosor viu uma árvore. Ele sabia que era um símbolo do seu reino, mas ele não entendeu os significados. A árvore era bonita. Até aí o sonho era tudo bem. As aves do céu, os estrangeiros vinham buscar abrigo na árvore do reino de Nabucodonosor. Animais do campo vinham buscar sombra na árvore do reino de Nabucodonosor. O frondoso reino da Babilônia. Só que aconteceu uma coisa. No sonho, a Bíblia diz que Nabucodonosor viu um vigilante que descia do céu. E esse vigilante trouxe um decreto. A árvore será cortada. Eis as palavras do vigilante como está na Bíblia. Derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes, deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. A palavra tempo aqui no hebraico é idam. Idam você pode traduzir por tempo, ou pode traduzir também por anos. Então passem sobre ele 7 anos. 7 tempos significa que passe sobre ele 7 anos. Foi isso, Daniel, que eu sonhei, disse Nabucodonosor. Daniel ficou atônito. Ele olhou para o rei. Não, senhor, eu não prefiro não dizer nada. Não, Daniel, fale o significado do sonho, por favor, fale. Ó rei, que seja para os teus inimigos isso. Fale, Daniel. Nabucodonosor, eu respeito muito o senhor, mas eu tenho que dar uma mensagem de Deus. Deus está magoado com seu orgulho. O Senhor está muito exaltado, muito soberbo. E por isso a ira de Deus cairá sobre o Senhor. Deixe-me abrir um parênteses antes de dar a explicação de Daniel. Cuidado, a soberba é algo muito sutil. Eu já falei aqui de maneira um tanto até humorística, mas é verdade. Há pessoas que usam qualquer coisa que ele tem de bom para exaltar-se a si mesmo. Isso é um prejuízo para você. Cuidado com isso. Tome muito cuidado. Quer um exemplo psicológico? Se você chegar a um cidadão comum e perguntar assim, você é perfeito? Ninguém em sã consciência vai dizer, eu sou perfeito. Não é isso? As pessoas vão falar para você, não sou perfeito, não. Pergunte para alguém, faça o teste. Pergunte para alguém assim, você é perfeito? A pessoa vai falar assim, eu não sou perfeito, não, de maneira nenhuma. Pobre coitado de mim, olha, eu sou tão imperfeito.
Alguns assumem até uma capa franciscana de humildade e falam assim, se não fosse a misericórdia de Deus, sabe? Nossa, como eu sou imperfeito. Eu tenho muito defeito, sabe? Humilde ele, né? Teste a veracidade da humildade dele. Faça uma segunda pergunta. É mesmo você tem muitos defeitos? Tem, nossa. Se não fosse Deus, diga-me 2 defeitos que você tem. Pergunte, diga-me 2 defeitos que você tem. A pessoa vai responder. Ele vai responder. Ele geralmente vai falar para você assim, eu digo. Meus 2 defeitos são o seguinte, é que eu sou uma pessoa muito franca, sabe? O que eu tenho para falar, eu falo na cara. Eu não olho idade, eu não olho cor, eu não olho sexo, eu não olho posição social, eu falo na cara. Eu devia ser um pouco mais político, mas eu falo na cara. E um outro defeito que eu tenho é que eu sou muito perfeccionista. Se algo sai fora do planejamento, eu não suporto. Isso é defeito? Isso é virtude. Ninguém fala assim, o meu defeito é que eu sou fofoqueira, que eu tenho uma língua, rapaz, que... Não, de maneira nenhuma. Em outras palavras, o modo como muitos admitem a sua imperfeição é dizendo, no fundo, eu sou perfeito. Eu sou orgulhoso. Como eu disse, alguns se acham tão bonitos que eles querem se beijar na testa. Uma vez um rapaz chegou para uma moça e falou o seguinte, nós temos tudo para dar certo, porque nós gostamos da mesma coisa, eu. Pobres coitados. Estão recebendo hoje a síndrome de Nabucodonosor. Eu penso que eu sou gatinho. Isso vai ser difícil traduzir, viu? Tem gente que acha que eu sou 10. Tem gente que acha que é 10. Tudo bem. Vamos voltar a Daniel. Ele falou, rei, antes o senhor não tivesse tido esse sonho. O senhor é essa árvore. Sou eu, Daniel? Que bom! Eu já sabia disso. Os animais são os estrangeiros, não é? Exatamente. Os pássaros também são os estrangeiros. Exatamente. Eu sei que pássaros são animais. A distinção aqui é apenas por questão literária. Eles vêm abrigar nas minhas florestas. Você mesmo, Daniel, você não é daqui, você não é babilônio, você não é caldeu. Sim, rei. Só que tem uma coisa. O senhor vai ficar louco. Como? Louco. Crazy. A sentença de Deus vai cair no senhor. Mas por que, Daniel? Você não disse que seu Deus é bom, que ele é misericordioso, que ele é amor, que ele é bondade? Sim, rei. Mas Deus quer salvar o Senhor. Gente, Deus pode fazer qualquer coisa para curar você. Deus usa qualquer remédio para curar você, mesmo aquele que lhe causa maior repulsa. Aprenda isso. Deus é o psicólogo maior. E ele vai usar qualquer coisa para curar você. Até aquilo que lhe causa vontade de vomitar. Pode ser o pior remédio para estômago. Se você precisa ser curado, é esse o remédio que Deus vai lhe dar. E às vezes Deus tem que nos dar uma rasteira para que a gente caia no chão e possa contemplar um pouquinho o céu. Porque enquanto você está aqui, você está olhando a vida dos outros. Deus então, e ele deu uma rasteira em Nabucodonosor. Eu vou ficar louco? Vai. E rei, o senhor vai comer mato, como se fosse um animal. O senhor vai ficar fétido. Vai começar a dar gritos. As pessoas não vão reconhecê-lo, o senhor também não vai reconhecer ninguém. Por 7 anos. Mas o senhor vai ter misericórdia de ti, ó rei Nabucodonosor. Depois de 7 anos, o senhor vai reassumir o seu reino. E a Bíblia diz que justamente isto aconteceu. Verso 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, 1 ano, passeando sobre o palácio do real de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu glorioso poder, para a casa da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos ou anos
sobre ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe crescessem os cabelos como as penas da águia, e as unhas como as de aves. Imagine a cena. Nabucodonosor começou a ficar louco, babando. Será que isso aconteceu mesmo? Algumas pessoas pensam que essa história não é real. Eu já fiz menção aqui, numa palestra anterior, sobre as crônicas de Nabonido, e você se lembra de já ter